do governo também. Vamos a Montevidéu, então? Por favor, lugar certo. Ele que tá lá e, olha, sei que fez peripécias ali para conseguir conversar com a gente, para ter internet, um repórter incansável para conversar com a gente, trazer tudo sobre como que tá a despedida do Pepe Mujica. Rodrigo, boa noite, bom falar contigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Eu não estou conseguindo ver quem mais está aí no estúdio. Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, né? Isso. Um abraço para o Juliano. Bom, gente, aqui houve um encerramento aqui do velório do Pepe Mujica. Eu falo de dentro do parlamento uruguaio. Aqui ao fundo foi o local onde aconteceu o velório. Mas por volta de 5 horas da tarde, o velório se encerrou, né? O caixão foi levado para o lado de fora e houve uma cerimônia muito bonita, muito emocionante nas escadarias desse belo prédio aqui, que o Juliano Medeiros conhece bem, esteve recentemente por aqui. Então, nas escadarias aqui do prédio do Parlamento Uruguaio, o caixão foi colocado ali e gente assim, muito ligada aos tupamaros, né? Entoou alguns cantos ali, uma homenagem bonita mesmo, né? Um cantor aqui muito popular do Uruguai, o Mário Carreiro, cantou uma espécie de um hino em homenagem ao artista, herói nacional do Uruguai, em homenagem ao próprio Pepe Mujica, e havia uma pequena multidão do lado de fora, gente, por isso que eu não consegui entrar mais cedo aqui também, porque a internet não aguentou tanta gente que veio para se despedir de Pepe Mujica. Então, houve um encerro do velório aqui do lado de dentro, depois houve essa despedida lá também pelo lado de fora, e o momento talvez mais esperado pelos uruguaios, a gente talvez não tenha a dimensão, né? A gente tem a dimensão de que o Pepe Mujica é uma grande figura, e é mesmo, mas o presidente Lula é uma grande figura latino-americana, e os uruguaios desde ontem me perguntavam e esperavam, cadê o Lula, cadê o Lula? Inclusive, adiaram o fim do velório para que Lula pudesse chegar. Então, Gabi, Chico, Juliano, eu queria chamar aqui, a gente fez uma reportagem acompanhando a chegada de Lula, e eu queria que a gente passasse aqui para o nosso público esses momentos. Então, quando o Lula chega por volta de 2h30 da tarde e se despede da viúva e se despede de Pepe Mujica aqui em Montevidéu. Nós temos aqui a matéria para passar aqui para a turma que está acompanhando o Série Notícias segunda edição, né, Gabi? Vamos lá, Rodrigo, vamos assistir. A gente observa aí o presidente Lula chegando para a despedida de Pepe Mujica, acompanhado do atual presidente uruguaio Yamandu Orsi. E agora é um momento de muita emoção, não é? Um momento de muita emoção, Lula dando o abraço na viúva, companheira de toda a vida. Olha, a gente observando aqui de pertinho, realmente a gente sente a emoção desse abraço, o beijo na testa de Lula em Lúcia Topolansky. E agora também a primeira-dama do Brasil, Janja, cumprimentando a viúva de Pepe Mujica. Ali ao lado também já estava o presidente chileno, Gabriel Boric. E Lula agora se posiciona e se aproxima do caixão para se despedir do companheiro Pepe Mujica. Aí está a despedida de dois parceiros, né, na vida política e dois amigos também, Lula e Mujica. Lula chama para perto dele Yamandu Orsi, e eu diria que essa é uma cena muito simbólica, né? Lula e Mujica se formaram no século XX na política, mas exerceram o poder no século XXI. E agora Lula está ali ao lado do herdeiro político de Pepe Mujica, Yamandu Orsi, que vai dar seguimento à tradição desta política da Frente Ampla, especialmente desse setor conduzido por Pepe Mujica. É um momento de uma carga simbólica muito grande. A gente observa aqui de perto a emoção na despedida de Lula, do parceiro, do amigo, Pepe Mujica. Estamos aqui olhando Lula ao lado da viúva, abraçando Lúcia Topolansky. E, de certa maneira, é uma passagem de geração também, né? Lula e Mujica se formaram no século XX, exerceram o poder no século XXI, e Lula agora talvez seja o último remanescente desta geração. E o presidente, que é um herdeiro político de Pepe Mujica. Lula certamente tem muitas histórias desses anos de convivência com o líder uruguaio.
Aí, Rodrigo. É isso, Gabi, Chico, Juliano, só para vocês entenderem. Então, essas cenas foram gravadas por volta de 2h30, 3 horas da tarde, né? É no meio da tarde de hoje, e a gente aqui de perto, uma espécie de mezanino de onde a imprensa acompanhou a chegada das autoridades, e ali Lula, Janja, o Gabriel Boric, presidente chileno, já estava por ali, e foi assim, deu para sentir a emoção aqui de perto, viu? O momento do abraço, especialmente do beijo que Lula deu na viúva, e os momentos que ele ficou ali ao lado do caixão também, prestando essa homenagem a Pepe Mujica. Gabi. Que emocionante mesmo essas imagens, né? Aparecendo ali a Lúcia Topolansky, né? A viúva do Mujica, que também tem uma carreira política, além de uma também parceria, né, com o Mujica, sua companheira da vida toda, mas também com uma carreira política consolidada, senadora também, né? Presidente do Senado. Exato, também foi vice-presidente do Uruguai. Agora, o presidente Lula, a gente explicava... E foi guerrilheira também, né, Gabi? Isso, importante, Rodrigo, importante. Assim como o Mujica, né, que foi preso, ficou quase 15 anos preso, a maior parte, inclusive, confinado, né, numa cela. Eu queria trazer também, Rodrigo, para você poder voltar a comentar aqui com a gente, a fala do presidente Lula, né? Ele emendou com uma viagem à China, muito importante também, essa ida a Montevidéu. A gente tem a fala do presidente Lula, que foi, assim, bastante também emocionante no velório do Mujica. Vamos assistir. Eu saio daqui com muita tristeza, porque nós tivemos, nesses últimos 15 dias, 2 perdas irreparáveis. O Papa Francisco, que era um ser humano muito, muito, muito especial, com uma concepção humana muito grande, com uma generosidade acima da média da humanidade, e agora o Pepe Mujica o acompanha. E eu espero que os dois juntos, onde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e conseguir abençoar para que a humanidade seja melhor, para que a humanidade seja mais fraterna, para que a humanidade seja mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna, mais respeitosa e mais solidária. Gabi, esse foi o trecho final, né, da fala. Lula saiu do velório e depois foi para uma sala aqui ao lado, dentro do parlamento ainda no Uruguai, e fez esse pronunciamento. Não foi uma coletiva, Chico, porque ele não respondeu às perguntas dos repórteres, fez esta fala. Esse é o trecho. Eu anotei aqui uns outros trechos, só para a gente colocar aqui para o nosso público. Lula disse o seguinte, que Pepe Mujica é uma pessoa muito especial para o passado, mas também para o presente e para o futuro. Lula disse, uma pessoa como Pepe Mujica não morre, as ideias dele ficam. E lembrou que ele saiu da prisão depois de 13, 14, sem ódio no coração. Lula disse que Pepe Mujica é um ser humano superior e que poucos no mundo têm a capacidade dele de falar tudo com a juventude. Esse um resumo da fala do presidente Lula durante a vinda ao velório, e eu ressalto mais uma vez, então, né, era a autoridade mais esperada aqui no velório, né? É claro que o povo, a emoção, isso tudo foi muito importante. As autoridades internacionais, Lula e Boric, e Lula assim, foi recebido realmente pelo povo, as pessoas paravam a gente aqui quando estávamos gravando em frente ao Legislativo, agradecendo, vocês são brasileiros, o Lula veio. Então tem uma coisa assim de coração mesmo, e essa emoção toda teve presente nesse salão, né, que agora está esvaziado, né, porque as pessoas começaram a limpar até depois desses 2 dias de velório, mas foi a emoção que teve presente durante todo o tempo que Lula permaneceu aqui ao lado da viúva, ao lado do caixão e ao lado do presidente, do Orsi, que, como eu disse aí na reportagem, né, Chico, é o continuador, vai tentar ser o continuador aí dessa tradição política do Pepe Mujica. Ô, Rodrigo, eu queria aproveitar a sua presença aqui para perguntar quem que estava acompanhando o presidente Lula nessa comitiva. Agora há pouco a gente falava sobre Guilherme Boulos, né, que é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, e agora também, nesse momento, o ministro Márcio Macedo, que está à frente dessa secretaria, também viajou a Montevidéu, né? Queria que você contasse um pouco desses bastidores aí. Exatamente, chamou a atenção de todo mundo mesmo, Gabi. A gente tem até uma cena, não sei se vocês já mostraram,
em que o Lula se aproxima da viúva, Lucia, é essa cena, e traz o Boulos para perto, e aí o Boulos beija a mão da viúva, se aproxima, troca algumas palavras, era como se Lula tivesse ali passando também, dizendo, esse aqui é o Boulos, ó, se conhecer. Ela certamente já conhece, o Boulos também já conhece, mas nesse momento, né, em que é tanta gente passando por ali, então vieram Mercadante, Luiz Mercadante, que é um velho do PT, aí o Boulos, ó, nesse movimento que eu dizia, ó, beijando a mão da viúva e conversando ali com Lula e com ela. Então, a presença de Boulos, de Mercadante, da deputada Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, então, personalidades aí da esquerda, né, tem um do PSOL, PCdoB, e o Márcio Macedo. Chamou a atenção isso, viu, Chico e Juliano? Juliano talvez tenha informações também sobre esse fato. Não, né, que o Boulos, cotado para assumir a secretaria aí da presidência, venha nesse momento, e o Márcio Macedo acabou vindo também, acho que para trás, né, não deixar para trás e dizer, está desprestigiado e tal. Mas a presença de Boulos chamou muito a atenção da imprensa brasileira aqui, viu, Juliano, Chico e Gabi. Boa noite, Rodrigo. Primeiro, obrigado pela cobertura e parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Deve ser muito emocionante você estar aí nesse momento, né? O Boulos teve com o Mujica e a Lucia ano passado. O Mujica recebeu uma delegação da Rede Futuro, que é uma rede latino-americana de lideranças dessa nova geração de esquerda, onde estava o Guilherme Boulos, o Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, Maria José Pizarro, senadora da Colômbia, cotada para ser sucessora do Petro, Gonçalo Winter, cotado para ser sucessor do Boric no Chile. Então, uma geração... E o Mujica deu as suas bênçãos. Estava a Paula Coradi também, presidenta do PSOL, Paola Pabon, lá do Equador, a Verônica Mendonça, que foi candidata a presidente do Peru. Essas lideranças na faixa aí dos 35, 40 anos, que já têm assumido o protagonismo nos seus países. O Mujica recebeu essa delegação na chácara e abençoou essa geração e disse, olha, vocês são o futuro da América Latina. Foi uma coisa muito simbólica o que ele fez e generosa acima de tudo, né? O Mujica soube parar de fazer política, né, dando espaço para novas lideranças na hora certa, morreu com a dignidade com que viveu e com que enfrentou também essa transição geracional, estimulou muito fortemente o surgimento de novas lideranças, e o Yamandu Orsi, que é o atual presidente, que é do MPP, que é o Movimento de Participação Popular, é o partido do PEP dentro da Frente Ampla, ele tem já mais de 50 anos, mas o grupo político é um grupo basicamente de jovens, onde se destaca a Betiana Dias, que é a senadora mais jovem da história do Uruguai, e o Pátia Sanches, que é uma espécie de chefe da Casa Civil no Uruguai, que também é um senador de 40 anos. Ou seja, mesmo um país que, do ponto de vista etário, é considerado um país de velhos, conseguiu fazer a sua transição, ou está conseguindo fazer a sua transição geracional, e o papel do Pepe Mujica, com toda a sua grandeza política, sua generosidade, foi fundamental para isso, né? Que bonita essa cena aí que você conseguiu trazer para a gente. Júlio, o Pátia que você citou, né, estava aqui todo o tempo ao lado do Yamandu, aqui no velório, o Yamandu Orsi, que é o presidente, né, e o MPP, a presença do MPP muito forte na fila do velório, as pessoas envolvidas, enroladas na bandeira vermelha do MPP, porque a gente ouve no Brasil falar muito da Frente Ampla, que é o partido que agrega todas, né, as forças, mas o MPP, eu diria que hoje é o partido, é a força que tem mais presença, e que tem uma presença de jovens mesmo. Eu vi jovens enrolados na bandeira, vários com camiseta do Pepe Mujica, então acho que isso é o que fica, né, desses 2 dias aqui de homenagens e dessa vida de 90 anos. Aliás, eu não disse, mas é importante, né, o caixão foi, depois dessa homenagem que aconteceu ali nas escadarias, houve esta cantoria em homenagem ao Pepe, muitos aplausos, assim, as pessoas não paravam de aplaudir, né? E aí o caixão foi colocado num carro e levado, ele deve ser cremado amanhã, e as cinzas espalhadas na chácara. O Pepe Mujica, ele pediu que as cinzas fossem colocadas ao lado de onde está enterrada a cachorrinha dele, a Manuela, a famosa cachorrinha de 3 patas, né? Uma grande companheira também ali no dia a dia do Pepe Mujica. Então, amanhã isso deve acontecer, mas daí é uma cerimônia privada, né? A cremação e depois as cinzas depositadas, colocadas ali nesse lugar da chácara, debaixo de uma árvore, onde também está enterrada a cachorrinha, a cadelinha do Pepe Mujica. Esse é o desfecho aqui desses 2 dias de homenagem, e foi muito emocionante, como disse o Juliano, Chico, o tempo todo
emoção, uma emoção serena, eu diria também. Não foi nada assim de desesperador, de desespero, uma serenidade, mas é muito bonito de ver a despedida que os uruguaios deram para o Pepe Mujica, Chico. A Manuela, Chico, que em 2015 o Mujica ele deu uma entrevista, acho que para a BBC, e falou: ela é a integrante mais fiel do meu governo. Eu lembro disso. Não, viveu 22 anos. Ministro das Causas Animais. Fissurado na história dessa cadelinha. Acompanho há muito tempo. Eu queria também, Rodrigo, perguntar para você, você falou sobre esse sentimento em relação aos brasileiros, e você teve contato aí, viu quem compareceu ao velório, né, bastante emocionante. Também você conversou com integrantes do movimento do Sem Terra, né, eles também tiveram no velório aí do Pepe. Eu queria que você contasse um pouco. Primeiro, na verdade, a gente tem imagens disso, e acho que na sequência o Rodrigo pode contar para a gente um pouco de como é que foi. Vamos assistir, então. Por que vocês saíram de Santana do Livramento para se despedir de Pepe Mujica? Porque hoje a humanidade perde um grande ser humano, mas a história ganha valores que a gente vai ter que cultivar para o resto da vida. Pepe é um exemplo a ser seguido, a ser cultivado, a ser plantado nos corações das pessoas, para que esse mundo se transforme e crie paz, crie justiça social e um futuro de humanidade, principalmente. Ligando o Pepe Mujica à questão da terra, né, ele sempre dizia que a terra pertence à humanidade. A terra não é mercadoria. E hay que hacer cosas para a vida, para o homem, não para o negócio. A terra pertence à humanidade. Hoje a gente pode dizer que Pepe Mujica pertence à humanidade. É um tipo de ser humano que é uma terra fértil de produção de novos militantes, de novas lideranças, que vão lutar para integrar a nossa América Latina. A gente veio porque Pepe se identifica muito com a nossa luta de classe. E nós temos uma luta do MST há vários anos construída. E a gente acredita na recuperação do ser humano, né? E Pepe nos inspirava isso, né? A humildade que vinha trabalhar aqui, a humildade que ele passou. Porque a gente não é só ganhar, acumular fortunas. Aí, as falas bonitas, né, Gabi? As falas, 3 militantes aí do MST, da região de Santana do Livramento, fica bem na fronteira, né? Eu passei recentemente por lá. Rivera de um lado, você atravessa a rua, Santana do Livramento do outro lado é Brasil. Rivera, Uruguai, Santana do Livramento, Brasil, né? Achei bonita essa fala, acho que do rapaz aí mais novo, dos 3 militantes do MST. Ele diz que o Mujica é terra, né? É a terra onde vão vicejar, de onde vão nascer outros, né? Outras pessoas, outros militantes, outros cidadãos, né? E eu achei bonito. A gente vê que brasileiros vieram com Lula, sim, oficial, político, das forças políticas, é importante, e a turma dos movimentos sociais, né? Esses 3. Ontem também a gente tinha conversado aqui com pai e filho, uma família que veio também se despedir do Pepe Mujica. É claro que a imensa maioria de uruguaios, os brasileiros também de olho, e os uruguaios muito, assim, agradecidos pelo fato do Brasil ter dado a importância devida, né? Assim, o mundo deu a importância ao Pepe, né? O rei da Inglaterra se pronunciou, o pessoal na Espanha, Colômbia, o mundo inteiro. Mas no caso do Brasil, a presença do presidente Lula, Gabi. Que bonito, Rodrigo. Mais um exemplo de como essa liderança, né, do Mujica transcende muito as fronteiras do Uruguai, né? E também não só aqui no Brasil, América Latina, mas para o mundo. É muito simbólico a gente ter essas pessoas aí. Obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela sua cobertura e pela sua sensibilidade aqui, trazendo um pouco do clima de como é que foi essa despedida do Mujica. E vem aí um especial. Ele está fazendo a cobertura do dia, do factual, mas vem aí um especial com essa história toda do que o Mujica deixa, da política no Uruguai agora, né, Rodrigo? Muito bom. É isso, Chico. Passado, presente e futuro, como disse o Lula. Boa. É claro que a turma que militou com o Mujica estava por aqui. Uma figura, o Mauro Rosenkopf, que é um escritor, dramaturgo, não sei se o Chico conhece, conhece. Um intelectual que foi guerrilheiro também, teve entre os presos que eram considerados reféns pela ditadura, né? Porque eles foram presos e a ditadura isolou completamente Pepe Mujica, Maurício Rosenkopf e outros, Raul Sendic, que eram os líderes tupamaros. E o Rosenkopf está vivo, está forte, e lê um poema aqui na despedida de Pepe Mujica. Então a gente vai procurar trazer isso, um pouco desse passado tupamaro do Pepe. Aliás, as bandeiras dos tupamaros tremulavam hoje aqui na frente do parlamento, na última homenagem. Então, um pouco do passado tupamaro
do presente dessa militância do Pepe Mujica, que poucos, né, conseguiram aliar as palavras aos atos, né? Tem total coerência entre o que falar e fazia. Então é o passado, o presente e o futuro. A gente vai tentar nesse especial também, contando essas histórias, recontando a trajetória do Pepe Mujica, responder essa pergunta, né? O que fica? Ele não gostava muito de falar em legado, que ele achava isso muito pomposo. Né? Até eu fiquei pensando nisso, acho que eu falei ontem, mas eu vou falar de novo. A gente olhando aqui para as bandeiras, para as camisetas, para os cartazes. O Pepe Mujica, eu acho uma espécie, pode virar uma espécie de Che Guevara do século XXI. Só que era muito difícil ser o Che Guevara, né? O Che era um herói, guerrilheiro, aquela coisa heróica, quase impossível se igualar ao Che Guevara. O Pepe Mujica, a gente olha para ele, né? Mim, mas acho que muita gente, e fala, olha, o que ele fez, especialmente na parte final da vida, dá para eu fazer. Coerência, humildade, respeitar os outros, humanismo. Então, talvez seja um ídolo de um novo tipo, um ídolo que não gostava de ser ídolo, mas que virou ídolo, igual o Pepe Mujica, ele vira um símbolo e também uma espécie de ídolo para as novas gerações no Uruguai, e acho que no mundo inteiro. Esse do Pepe Mujica entra para a história como um ícone aí, não só da esquerda, mas das forças democráticas em geral para o mundo. E a gente precisa dessa esperança, como disse o Lula. Pepe Mujica e Francisco Papa morreram em um período muito curto. A gente precisa dessa esperança e desses símbolos. E nesse caso, um símbolo que dá para fazer, né? Algo assim próximo. Então, humildade, coerência e tocar para frente. Gente, foi um prazer, assim, da tristeza também, mas senti aqui de perto essa emoção toda que emanou aqui desse lugar na despedida do Pepe Mujica. Obrigado para vocês. É um prazer, é nosso, Rodrigo. Valeu, querido. Parabéns pelo trabalho. E eu diria que Pepe Mujica, eu acho que estaria muito feliz de saber que o último discurso público dele em comício se concretizou, né? Que ele disse, quando os meus braços acabarem, haverá milhares de braços substituindo a luta. E a gente está vendo essa continuidade aqui já, pela tônica do que contou o Rodrigo Viana para a gente. Já na prática, já agora. É isso.